Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer, um privilégio estar mais uma vez com os irmãos para falar acerca da palavra de Deus e juntos aprendermos aquilo que o Senhor tem reservado para nós neste tempo. Trabalhando desta feita a lição do primeiro trimestre de 2021, que nos fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, e nessa ocasião iremos falar sobre a urgência do discipulado. Esta é a lição de número 12, já caminhando para o fim do trimestre. E eu quero convidar você a estar comigo, meditando, refletindo no tema, naquilo que será trabalhado, para que você possa crescer junto comigo na graça e no conhecimento do Senhor. Caso você queira ser um incentivador do canal, está aí na tela um QR Code com as informações de como ser um semeador. Com certeza você irá contribuir para a expansão do Evangelho de Cristo através dessa ferramenta. Eu quero te pedir também, você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não deixe de fazer seus comentários, deixe também o seu like, que é muito importante ao canal, e sem dúvida você será um parceiro que irá colaborar sobremaneira com esse trabalho que estamos desenvolvendo. Quando eu falo estamos desenvolvendo, porque é um trabalho conjunto de todos aqueles que estão ali nos bastidores, fazendo com que o canal a cada dia possa se desenvolver. Como de praxe, eu estarei projetando na tela a imagem da lição. Você vai poder acompanhar comigo. E você que não tem a lição, pode dar os prints na tela para posteriormente fazer a sua análise. Você que tem a lição, abra, vá marcando, destacando. Esteja também com seu exemplar bíblico em mãos, para que você possa acompanhar as referências que serão listadas na lição. Vem comigo para mais uma aula, será muito proveitoso para a glória do Senhor Jesus. Como eu disse, a lição nos fala sobre a urgência do discipulado, e o texto áureo está lá em Mateus capítulo 28, verso 19, que nos diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então veja que já tem uma pequena definição acerca do que é discipulado. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos fala sobre o ensino da palavra acompanha a evangelização. Saulo de Tarso foi convidado para conduzir o discipulado em Antioquia da Síria. O objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi a educação cristã. Aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. A Bíblia é a fonte do discipulado. E no sábado, no discipulado, aprendemos o funcionamento da vida cristã. É importante se ater a essa leitura diária e eu sempre recomendo que vocês a façam como devocional, porque você vai estar em contato com a Bíblia todos os dias, além do que vai estar desenvolvendo o conteúdo da lição. A leitura bíblica em classe está em dois textos diferentes, que irei ler aqui. Em Mateus capítulo 28, dos versos 16 ao 20, e no livro de Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47. Vamos começar com o Evangelho de Mateus. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Partindo agora para o livro de Atos, versos 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que texto interessantíssimo, né? Que será a base da nossa reflexão. O Evangelho de Mateus, nesse versículo, nos fala sobre os 11 discípulos que foram para a Galiléia, para o monte. E enquanto o livro de Atos nos fala sobre a comunhão, o partir do pão, as orações, e os discípulos estavam ali compartilhando e que era prática do seu cotidiano. Os hinos sugeridos são os 75, 302 e 556 da harpa cristã. E o objetivo geral da lição é esclarecer a urgência do discipulado, enquanto que os objetivos específicos são conceituar o discipulado, elencar o tripé do discipulado, que se constitui na palavra, na comunhão e no serviço, e mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Olha que interessante, um crescimento sadio. Quando alguém cresce de forma doentia, podemos associar não a crescimento especificamente falando, mas a inchaço. Então, alguém que está inchado não está tendo um crescimento sadio, mas um crescimento doentio. Em relação à igreja, da mesma forma. Tem igrejas que incham, ou seja, ela adquire muitos frequentadores, mas são pessoas que não estão experimentando um novo nascimento em Cristo. Vamos comentar isso. Na introdução, o autor, que é o nosso pastor Ezequiel Soares, nos fala sobre o discipulado que acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e que é de fundamental importância como base inicial na formação cristã, principalmente no novo convertido. A forma como a igreja local se o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, podemos observar que um discipulado bem feito gera frutos de excelência e resultados muito positivos, enquanto que o inverso também é verdadeiro. Um discipulado mal feito gera muitos prejuízos na vida espiritual e, consequentemente, na caminhada cristã do indivíduo. O tópico 1 nos fala sobre o que é discipulado. Então, vamos trabalhar esse termo. O termo vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale tanto no âmbito secular como religioso. Quando falamos em discípulo, é um termo que se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Veja aqui uma referência de Mateus capítulo 5, verso 1, o clássico texto do Sermão do Monte, que começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Então perceba que aqui há de forma muito explícita o termo discípulos, que eram as pessoas que estavam sob o ensinamento de Jesus. Disso segue o discipulado, é um ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então é importante atentar para isso, porque o ensino bíblico ele tem que ser gradativo, tem que ser estruturado, tem que ser, como o próprio termo diz, baseado na palavra de Deus, para que o indivíduo possa adquirir a maturidade cristã de forma saudável. O apóstolo Paulo faz uma comparação com os crentes em Corinto, falando acerca daqueles que eram imaturos na fé e sobre a necessidade deles se tornarem experientes. Paulo dizia que alimentou muitos com leite,
mas que chegava o momento em que eles precisavam se alimentar de algo sólido. E na nossa caminhada cristã é assim, no ensino da fé, nós vamos aprendendo gradativamente, tomando leite, e à medida que vamos amadurecendo, vamos comendo um alimento mais sólido, porque precisamos avançar, precisamos evoluir, precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O ministério do ensino ocupa um espaço relevante no cristianismo. Aparece listado nos dons da graça, lá em Romanos 12:7, que nos diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, o discípulo é submetido a esse ensino, através do discipulado. Quando falamos da grande comissão, que foi o grupo de pessoas ou de discípulos que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações, veja que está presente o verbo ensinar. Ensinai a todas as nações. Ou façam discípulos de todas as nações, em algumas outras traduções. Fazer discípulo, discipular, mateteu é a mesma expressão. O discipulado, portanto, não é opção, é um mandamento divino para crescimento, para edificação espiritual de cada cristão. Jesus também ensinou ou ordenou que os ensinamentos fossem guardados. Veja lá em Mateus 28:20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então veja que é um mandamento diretivo e muito explícito. Vemos vários exemplos disso no livro de Atos, que nos fala sobre o início ali da formação da igreja primitiva, onde estava presente o ensino baseado na palavra e a mudança de atitude a partir daquilo que os cristãos iam aprendendo. O autor nos fala também no subtópico 3 sobre a educação cristã, que está relacionada à doutrina dos apóstolos, corpo doutrinário que Jesus ensinou aos discípulos durante o ministério terreno e que comissionou-os a multiplicar, a serem multiplicadores dessa doutrina. Então, essa responsabilidade recai sobre nós, porque Jesus nos cobra e possamos aprender, viver e ensinar. Então, isso é muito claro, isso é muito evidente, isso é muito diretivo nas palavras de Jesus. Quando olhamos, por exemplo, para um curso teológico, podemos observar ali que existem várias matérias que são baseadas nas doutrinas bíblicas. E essas matérias têm o objetivo de fortalecer o conhecimento doutrinário bíblico acerca de temas específicos. Então, podemos observar a doutrina do conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a expiação e salvação, sobre morte e ressurreição, sobre a vinda de Cristo, sobre a igreja. Então, cada um desses aspectos são fundamentais para o exercício da fé cristã e nós precisamos nos debruçar sobre esse ensino, porque fazem parte da educação cristã. No tópico 2, o autor nos traz a continuidade de uma forma interessante. Ele nos fala sobre o tripé do discipulado. Está associado à palavra, à comunhão e ao serviço. Então, é uma trilogia que era a marca da igreja em Jerusalém logo após o Pentecostes e que nos trouxe essa influência para hoje. Quando falamos sobre a palavra, falamos sobre a própria autoridade das Escrituras, que é singular, única. Nós, como cristãos, precisamos compreender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Veja que os discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos e na prática daquilo que eles haviam aprendido.
Isso é muito importante. Nós atualmente não temos apóstolos segundo os padrões que a Bíblia estabeleceu, ou seja, aqueles que conviveram com Jesus pessoalmente. Porém, temos pessoas com dons de ensino que foram comissionadas pelo Senhor Jesus para dar continuidade a esse saber, a esse conhecimento que é tão fundamental para a igreja. O segundo subtópico, ou subtópico de número 2, nos fala sobre a comunhão, que está muito presente lá no livro de Atos. Podemos observar no capítulo 2. E a palavra grega koinonia expressa de forma muito forte o que é isso: comunhão. Compartilhar ou participar mutualmente de algum evento de comum acordo, ou algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o próximo, né? Veja lá Salmo 133:1, que é um texto muito conhecido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E a ênfase é muito dada em relação a um homem ou um irmão com o outro, né? Um relacionamento entre pessoas. Embora também no Antigo Testamento podemos observar experiências do homem se relacionando com Deus. Mas a ênfase do Salmo fala no relacionamento com o próximo. A comunhão no cristianismo, ela dá uma ênfase muito maior entre o relacionamento com Deus e para com os irmãos. Então, veja que a Bíblia nos fala sobre, em 1 João 3, em 2 Coríntios 13, no fato de nós nos relacionarmos com o Filho, nos relacionarmos com o Espírito Santo, a ideia de sermos templo do Espírito Santo habitar em nós. Então, isso nos chama a atenção para um viver diário na presença de Deus, se relacionando com Ele em comunhão, e a partir de então isso se expande para o nosso relacionamento com o próximo. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é um relacionamento vertical, um relacionamento horizontal, do homem para com Deus, do homem para com o outro. Isso é viver em comunhão. Vimos o exemplo da comunhão na igreja em Jerusalém, Atos 2:44, e logo nos primeiros dias deu ao mundo uma lição, né, sobre koinonia. Veja o que o texto que nós lemos no início nos fala, da leitura bíblica em classe. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, olha a ideia de comunhão de forma explícita, né? O exemplo que a igreja de Atos nos dá. Então, não era só o fato de compartilhar algo, mas a unidade em si. Coração, que diz respeito ao centro da vida, a alma, que é a sede das emoções. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, eles tinham tudo em comum. É o que o texto diz. Então, isso era a comunhão da igreja em Jerusalém, serve de exemplo para nós. Em relação ao serviço, é um termo de significado amplo que isoladamente quer dizer um trabalho realizado por alguém. E quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos ali o trabalho do sacerdote no santuário, e também de qualquer pessoa temente a Deus. E na igreja primitiva está representado na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então isso era o serviço na igreja primitiva. E o serviço hoje que devemos realizar, que é de anunciar o Evangelho, de prestar um culto a Deus. Falando agora de culto, devemos nos lembrar que a palavra culto significa um serviço prestado para Deus. Então, quando estamos cultuando, estamos servindo.
É importante que esse conceito esteja intrínseco em nosso coração para que possamos fazer o máximo em relação à obra do Senhor, em relação àquilo que Cristo espera de nós e que estabeleceu para que sua igreja fizesse. Então, o discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Vai aqui uma referência de livro para a reflexão sobre o tema: o discipulado eficaz e o crescimento da igreja. Se você tiver acesso, será muito interessante a leitura. Se quiser também adquirir, vai estar enriquecendo muito o aprendizado acerca desse tema. Tópico de número 3. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa desse processo de discipulado. Isso é fato. E falando sobre o crescimento espiritual, principalmente porque o processo de discipulado tem esse objetivo, de instruir o novo convertido sobre vários aspectos da vida. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, principalmente porque se tornaram novas criaturas. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Eu posso citar um exemplo muito claro. Na nossa igreja, os novos convertidos geralmente passam por um período de discipulado para que possam se preparar para o batismo. E lá trabalhamos as doutrinas básicas da fé. Quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, o que é a salvação, o que é o batismo e a importância da Santa Ceia. Então são assuntos básicos que o novo convertido precisa entender para que ele possa caminhar de forma saudável na sua labuta, no seu percurso como nova criatura em Cristo Jesus, possuindo uma nova natureza em Cristo. Então, quando o cristão não adquire um conhecimento sólido acerca desses aspectos, dessas doutrinas, ele passa a ter a sua caminhada comprometida, porque ele está suscetível a vários ventos de doutrinas, ele está suscetível a várias dúvidas que surgem, ele está suscetível a um ensino equivocado da Escritura. Então, por isso a importância do discipulado. Vai aqui uma crítica também para igrejas que batizam e que colocam novos convertidos para assumir determinadas responsabilidades na igreja sem que eles tenham adquirido uma maturidade na fé, principalmente relacionada ao conhecimento bíblico. Isso é uma porta aberta para a apostasia, é uma porta aberta para a heresia, é uma porta aberta para que as pessoas apostatem da fé. Falando sobre crescimento numérico, o discipulado proporciona isso à igreja, além do crescimento espiritual numérico, porque faz com que as pessoas tenham uma base de conhecimento sólido relacionado à Bíblia Sagrada, transformando-os em obreiros, transformando-os em trabalhadores, fazendo com que essas pessoas assumam a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho do Senhor. Então, por isso que o discipulado proporciona crescimento, porque pessoas convictas e com a fé sólida trabalham como multiplicadores. Isso é fato. Podemos observar que no livro de Atos temos vários exemplos, né? Atos 9:31, Atos 18, Atos 19, Atos 20. Apóstolos que se dedicaram ao ensino, ao discipulado e proporcionaram o crescimento da igreja local. O autor cita aqui o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja.
Então, eu dei uma pincelada sobre isso. Fazer discípulo é construir relacionamentos sólidos, é construir pessoas comprometidas, é desenvolver homens e mulheres com conhecimento bíblico suficiente para caminhar na sua vida cristã. Não é simplesmente promover eventos para que pessoas estejam na igreja e que dia após dia, semana após semana, sejam meros frequentadores. Essas pessoas precisam avançar, dar um passo adiante, e a igreja tem que proporcionar isso. E é ensiná-los, discipulá-los, orientá-los, abraçá-los para transformá-los em verdadeiros discípulos. Para concluir, Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Então perceba que o discipulado proporciona tudo isso. Então, irmãos, vamos fazer discípulos, vamos cuidar do discipulado, vamos desempenhar esse papel tão importante e fundamental para a solidez e para o crescimento da igreja local. Eu quero te agradecer por estar comigo durante esse período. Quero te agradecer por mais uma aula em que estivemos juntos aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e que venhamos multiplicar isso, para que através das nossas vidas o nome do Senhor seja glorificado. Que você tenha uma semana de vitória, que você tenha uma semana de paz, que você tenha uma semana de bênção, que a graça do Senhor repouse sobre você, trazendo conhecimento, trazendo transformação e realizando na sua vida os milagres que você tanto precisa. Um grande abraço, fique na santa paz do Senhor Jesus.